Olá, me chamo Natália de Almeida Ferraz e, nesse momento, irei apresentar o artigo Entre Rochas e Águas, uma análise dos impactos ambientais na Ilha Paulo Afonso, Bahia, no terceiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas. No município de Paulo Afonso, na Bahia, a Ilha de Paulo Afonso é uma formação rochosa localizada em meio ao leito do Rio São Francisco, cuja paisagem singular foi moldada ao longo de milhares de anos pelo fluxo das águas. Então, a Ilha de Paulo Afonso é localizada no município de mesmo nome, né? Município de Paulo Afonso, localizado no estado da Bahia, e é um rio de importância econômica muito grande para a região. É, tanto a gente tem a importância do complexo hidrelétrico da Chesf, implantado em 1940, que impulsionou o crescimento urbano e econômico da região, mas principalmente nos últimos anos a gente tem um crescimento acentuado no polo turístico e também de outras atividades econômicas, como atividades relacionadas ao agronegócio, evidenciando, sobretudo, a atividade econômica de piscicultura com a criação de tilápias. Então, a gente tem uma região de estudo de importância fundamental, principalmente pelas suas características geográficas e pelas belezas naturais. Tanto, essa região tem sofrido ultimamente muitas pressões antrópicas, validadas pela expansão desordenada da malha urbana, aumento das atividades turísticas sem o devido planejamento ambiental, evidencia-se também o descarte de resíduos sólidos e redução da vegetação ciliar. Então, esses impactos têm comprometido a qualidade ambiental da ilha e exige ações de diagnóstico e mitigação dos impactos provocados por essas intervenções urbanas. Diante disso, o objetivo do nosso estudo é analisar os impactos ambientais na ilha de Paulo Afonso, Bahia, relacionando-os com o uso e ocupação urbana, a dinâmica do Rio São Francisco e as crescentes intervenções nesses espaços públicos, visando propor diretrizes para a recuperação de áreas degradadas. Então, essa investigação se justifica pela necessidade de compreender como essas intervenções, como essas atividades antrópicas têm afetado as condições ecológicas da ilha, quais as estratégias podem ser adotadas para a recuperação e preservação, considerando que Palafox representam uma importância ambiental, histórica e cultural muito grande. Então, é importante refletir como as políticas públicas e essas ações integradas são capazes de promover a sustentabilidade urbana em territórios fluviais. No que diz respeito à metodologia, primeiramente, caracterizando o ambiente de pesquisa, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco ocupa 8% do território brasileiro, com 2.863 quilômetros de extensão. Inicia-se em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Então, é uma bacia hidrográfica que abrange várias regiões, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, atravessa 505 municípios e 6 estados, entre as Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal. Para fins de gestão, essa bacia ela foi dividida em 4 regiões fisiográficas, sendo Alto, Médio, Submédio e Baixo Rio São Francisco. Especificamente, o município de Paulo Afonso, como vocês podem ver na imagem, ele faz divisa com Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Em relação à divisão fisiográfica, Paulo Afonso ele tá na região é, conhecida como Baixo São Francisco. E essa região do Baixo São Francisco, ela abrange 43% do estado de Alagoas, 23% está no estado de Sergipe, 22,8% está no estado de Pernambuco e 9,5% abrange o estado da Bahia. Então, Paulo Afonso é um município com potencial socioeconômico ribeirinho muito grande, e temos as atividades econômicas de agropecuária e pesca tradicional, e sobretudo a criação de tilápias, e ultimamente temos evidenciado um crescimento expressivo também de atividades turísticas e de lazer nessa região, aproveitando as belezas naturais que a cidade oferece. Então, essa área foi escolhida principalmente pelas suas características geográficas, mas também pelos embates ambientais e o crescimento desordenado de imóveis que temos presenciado ao longo dos rios e lagos que compõem a ilha de Paulo Afonso. Como métodos, a gente pode caracterizar esse artigo como uma pesquisa qualitativa e exploratória. Temos como técnicas utilizadas a observação em loco, registros fotográficos, anotações de campo, revisão bibliográfica e documental. E para a melhor estruturação e para uma melhor análise
dos impactos ambientais, categorizamos eles em ocupação urbana, resíduos sólidos, vegetação ciliar e pressões turísticas. De modo geral, os principais impactos observados são a supressão da vegetação ciliar, com 75% do solo exposto, assoreamento e erosão das margens, descarte irregular de resíduos sólidos, deficiência em saneamento básico, onde 65% da população ainda não conta com serviço de esgoto, e as pressões turísticas e eventos em áreas sensíveis. Então, a gente vai analisar cada um deles, revisar cada um deles. Primeiramente, em relação à supressão das matas ciliares. Respeito a esse ponto, observa-se que essa região necessita, pelas suas características, né, ter as matas ciliares, a vegetação ciliares preservadas e bem monitoradas, porque as matas ciliares, elas atuam como barreira protetora. Além disso, é importante para a alimentação dos ciclos hidrológicos. As funções de filtragem, redução da erosão, redução do ciclo e regulagem do ciclo d'água são fundamentais, né, para que a gente possa proteger essas regiões que, por lei, são consideradas áreas de proteção permanente, ou APPs. No Rio São Francisco, a gente tem várias atividades econômicas que já foram citadas, como agronegócio, a piscicultura, turismo, hidrelétricas e urbanização. Então, essa crescente expansão do uso econômico, né, do Rio São Francisco tem evidenciado processos de supressão da mata ciliar. Como a gente pode observar, algumas regiões a gente tem 57% do solo exposto, conforme é, o sensoriamento, análise por meio de sensoriamento remoto, onde a gente utiliza o NDI para identificar possíveis focos de degradação. Então, isso implica, né, uma necessidade de monitoramento contínuo e de projetos de recuperação. Também evidenciamos assoreamento e erosão das margens, como consequência também da redução da supressão das matas ciliares, mas também do crescimento de empreendimentos imobiliários ao longo de margens e encostas, e a gente tem aí como consequência, né, a alteração do ciclo hidrológico, provoca acessoriamente essa erosão. E o turismo desordenado também é apontado como um dos fatores chaves, visto que a maioria dos empreendimentos turísticos estão concentrados às margens do Rio São Francisco. Então é necessário ter um plano de recuperação ambiental e de contenção dessas áreas. Também evidenciamos descarte irregular de resíduos sólidos. 76,6% dos resíduos sólidos da ilha são descartados incorretamente. A gente tem a predominância de materiais como madeira, plástico, resto de construção e vidro. E apesar de haver a coleta seletiva, onde 6,39% dos resíduos são coletados, ainda há poluição hídrica e paisagística. Então, isso exige a fiscalização, educação ambiental e monitoramento. No que diz respeito a turismo, eventos e pressões sobre a infraestrutura, a gente tem evidenciado, ultimamente, crescente investimento da prefeitura e também de parcerias com entidades privadas e ONGs, o investimento massivo em atividades voltadas ao lazer, como lazer e esporte, como corridas ao entorno dos lagos. E mais recentemente a gente teve um grande evento realizado na cidade chamado Copa Vela, um evento que existe há anos. Sempre esse evento foi situado, né, na região principal da cidade, na verdade no centro da cidade, uma das avenidas principais. E recentemente a prefeitura decidiu fazer a modificação do local para em torno dos lagos. Então a gente tem aqui três imagens. A primeira que reflete, né, o corte de árvores para sediar esse evento principal da cidade. A gente tem aí um grande movimento de pessoas em atividades culturais e a consequente impacto, poluição sonora e perturbação dos animais da região. E nessa terceira imagem, né, o uso do entorno dos lagos para atividades voltadas ao esporte, como corridas. Então, são atividades que têm poluído, têm causado impactos ambientais na região dos lagos e dos rios, como a ilha de Paulo Afonso. Então, evidencia também que existe falta de saneamento, coleta de lixo e sinalização ambiental. E os impactos que essas atividades econômicas, essas propostas, né? Essas iniciativas têm gerado, seria justamente os resíduos sólidos, a presença de resíduos sólidos mal, mal direcionados, pisoteio da vegetação, corte de árvores e poluição sonora. Quando esse artigo estava sendo escrito, o Ministério Público da Bahia exigiu um plano de mitigação para eventos em áreas sensíveis na região, né? Então, o que já estava sendo observado foi percebido simultaneamente pelo Ministério Público. Quanto à ocupação urbana,
A gente tem percebido, né, por meio dos dados que foram analisados, que há uma expansão urbana nessas áreas frágeis, margens e encostas sendo utilizadas para expansão de empreendimentos imobiliários. Também evidencia-se que, na questão de saneamento básico, que apenas 34% da população tem acesso a esgoto e 65% utilizam fossa ou esgoto a céu aberto, mais da metade do volume do esgoto é produzido é lançado sem tratamento, então tem consequência a poluição hídrica, riscos à saúde e à degradação ambiental, como mostra aqui nessa tabela fornecida pelo Instituto de Água e Saneamento com dados do último censo do IBGE. Com base nessas diretrizes, propomos um conjunto de diretrizes. Com principais diretrizes, né, que foram agrupadas em dois grupos. As diretrizes foram agrupadas em dois grupos. Diretrizes propostas com foco na gestão pública e as diretrizes com foco na comunidade. Tem como diretrizes de foco na gestão pública a instalação de ecobarreiras, a questão de incorporar conteúdo sobre o Rio São Francisco nas escolas, transformação de algumas áreas em áreas de proteção permanente, a elaboração de diagnóstico ambiental em áreas degradadas, com mapeamento de zonas críticas e definição de áreas prioritárias. Temos a instalação de sensores nos canais urbanos e nos pontos críticos de descarte irregular para identificar fontes de poluição, atualizar o plano diretor para incluir zonas de proteção ambiental nas margens das represas da CHESF e nas áreas de risco, a estruturação de espaço voltada a promover cursos, eventos voltados à educação ambiental, desenvolver rotas de ecoturismo na ilha com guias locais capacitados, incentivar também a produção artesanal sustentável, parcerias público-privadas para empreendimentos com baixo impacto ambiental, utilizar canais de comunicação para educar a população, e diretrizes com foco na comunidade, a questão de criar e implementar um programa de reflorestamento participativo, ampliar campanhas educativas, oficinas, palestras, escolas, formar grupos comunitários capacitados em práticas sustentáveis para atuar como multiplicadores de conhecimentos, envolver moradores na identificação de pontos de degradação ambiental, acúmulo de lixo, esgoto irregular, áreas de risco, posicionar placas informativas sobre espécies nativas e importância de preservação da região, da massa baciliares, do ciclo da água e boas práticas ambientais nas trilhas ecológicas dos parques, da ilha, fomentando o turismo e o crescimento do conhecimento local. Então, a ação ambiental decorre do conjunto desses fatores, que são interdependentes, só podem ser mitigados por meio de ações integradas e de longo prazo. Então, isso exige a cooperação do poder público, da sociedade, do setor privado, sustentada por um planejamento territorial que prioriza a conservação ambiental e o monitoramento contínuo. Recomenda-se, como desdobramento futuro, um plano de manejo específico para a ilha, de Paulo Afonso, que estabeleça metas mensuráveis para a recuperação da vegetação ciliar, controle e descarte de resíduos e a proteção das margens e a melhoria da infraestrutura sanitária. A adoção de técnicas de sensoriamento remoto e indicadores ambientais padronizados pode amplificar, né, a capacidade de acompanhamento e as respostas a essas pressões antrópicas. Isso contribui não apenas para o diagnóstico local, mas também para o debate sobre a gestão de fluidos urbanos, reforçando que a conciliação entre desenvolvimento urbano e conservação ambiental é um desafio que requer planejamento estratégico, base científica sólida e participação efetiva. Muito obrigada.